Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast CDFs, podcast da Logos, e hoje estamos aqui usualmente com Vitorelli. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio, vamos lá. E nosso convidado de hoje é o Jean Guerreiro, formado pela Thomas Aquinas College, né, em Artes e Ciências Liberais, com ênfase em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. O Jean fala muito sobre método socrático, sobre os Great Books. Tudo bem, Jean? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui, uma honra, muito obrigado. E estamos aqui com o Vitor. Vitor, quem é você? Se explica aí também. Eu sou um estudante de muitos professores, mas em especial dos dois que estão aqui à minha frente, né? E estou aqui para fazer a retaguarda do host aí. Boa. Bom, Jean, vamos começar falando sobre o Thomas Aquinas College, porque é uma instituição muito procurada hoje, não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Aí no Brasil a gente tem muitas pessoas que estão indo estudar lá. Como é que é estudar no Thomas Aquinas College? Legal, essa é uma pergunta muito boa, porque eu trabalhei, depois que eu me formei no TAC, em 2022, eu trabalhei 2 anos no escritório de admissões, então muito do meu trabalho era falar sobre a faculdade, né? Então, refleti bastante sobre a minha experiência, inclusive o próprio Vitor quase entrou, né? Foi aceito, não sei se vocês sabem dessa história, mas ele entrou e aí acabou não conseguindo ir, mas ele foi um dos que conversou com isso, cogitou a possibilidade. Mas a experiência lá é muito rica, assim, porque você recebe muito mais do que você espera receber, né? Eu fui em 2018, comecei no campus da Califórnia, e pra mim, assim, ir pro TAC era como se fosse falar que eu ia pra Hogwarts, entendeu? Era uma coisa totalmente fora e inacreditável no verdadeiro sentido mais literal da palavra, né? E acabando por intercessão de alguns amigos, eu consegui ir pra lá. Fui fazer inicialmente um curso de verão e depois logo no mês seguinte já entrei na faculdade, né, no plano de 4 anos. Então estudei o meu primeiro ano na Califórnia. Eles abriram um novo campus em Massachusetts, que é o outro lado dos Estados Unidos, é a Bahia e o Rio Grande do Sul, assim. E fui pra lá na turma fundadora, então fui pioneiro daquele campus, né, Massachusetts. E acabei lá em 2022, fiquei 2 anos trabalhando na faculdade e depois voltei pro Brasil. Mas então, assim, é difícil de resumir a experiência, mas eu acho que pra mim eu diria 3 coisas principais, assim, que fez pra minha vida. Foi, primeiro, a questão espiritual, né, uma faculdade extremamente católica, né, capelões vivendo no campus e uma comunidade saudável católica, né, então esse quesito, assim, das liturgias, os corais mais belos que eu já tinha escutado na minha vida, assim, estando lá comigo, entendeu? Não precisava escutar pelo celular ou no AirPods, alguma coisa assim. Eu sei que lá tem missa para todos os gostos, né? Tem missa nova e missa tridentina também. Todos os gostos eu não sei. Todos os carismático acharia. Missa crioula, Missa crioula, africana, isso aí não tem. Mas sim, tem missa tridentina diariamente. Dentro do permitido. Dentro do permitido, né? Exato. Pois é. Então, sim, tem. Todos os dias tem missa tridentina e também a missa nova, Novus Ordo, em latim. O bispo nos adora, então, assim, é uma missa extremamente muito boa. A lista, o bispo visita, inclusive um dos últimos commencement speakers, que é quem fala na formatura, foi o Cardeal Burke. Então tive a alegria de estar numa missa Cardeal Burke, falar Cardeal Burke, dirigir o Cardeal Burke pelo campus, ele me deu um terço. Então, assim, é realmente incrível esse papel. E assim, então para isso somou muito na minha vida, né, nessa questão espiritual. Segunda parte, eu diria, e aí, claro, a rainha, né, a razão pela qual nós vamos ao TAC é a questão intelectual. Então, eu nunca tinha esperança de encontrar uma instituição que fosse educativa, né? Então, assim, eu já estava acostumado com professores aqui e ali, né? Professores na internet, ou talvez professores presencialmente, mas eu não conhecia uma instituição que, enquanto instituição, guiava o aluno para a sabedoria, entendeu? Então, para mim, isso aí foi extremamente bonito, que não dependia de um ou de outro professor, mas toda a ordenação da coisa é para que o aluno chegue à sabedoria, né? Então, a ordem das disciplinas, os professores, os livros, o método, tudo. Então, realmente, o método socrático, os great books e a ordem de toda a educação, o fato de que nenhum aluno pode escolher as disciplinas, você tem que fazer todas, porque eles acreditam que todas são necessárias para as superiores, foi incrível. E a terceira questão é realmente o convívio intelectual, né? Eu não imaginava que isso seria tão importante para mim,
mas essa experiência de estar morando com outras, no campus da Califórnia, 400, no outro campus, 100 pessoas que estão vivendo exatamente o mesmo estado de vida. Literalmente, eles estão vivendo a mesma rotina. Todos os dias, estudando as mesmas coisas, indo, né, na mesma missa, nas mesmas refeições, dançando nos finais de semana, jogando futebol. Então, assim, uma vida conjunta com esse objetivo de estudar. Para mim, isso foi riquíssimo, né? Porque tinha muito toda a minha formação tinha sido uma coisa que você ia para a escola e depois você tinha a sua vida. E ali, na verdade, a escola era a vida. Era o que nós fazíamos no tempo livre no dormitório. Conversávamos sobre as questões que nós conversamos na sala de aula. O que nós fazíamos no final de semana? Íamos para as casas dos professores, fumar charuto, tomar uísque e falar sobre as questões que nós falávamos na sala de aula. Então, a vida toda era ordenada com esse centro, sabe? Então, essa foi uma experiência riquíssima, eu vou levar para o resto da vida. Me marcou de uma maneira tão profunda que eu fiz da minha missão, nos últimos 2 anos, levar brasileiros para lá, né? E, de certa forma, tem uma missão de trazer isso para cá. Então, se Deus, Nosso Senhor, me dá essa graça, eu gostaria de ter algo assim no Brasil, porque é uma experiência muito rica, que muda as vidas das pessoas, sem dúvida, e também te dá uma confiança de que a vida intelectual é realmente o cumprimento de uma parte um desejo natural do ser humano, sabe? Eu percebi isso em mim, percebi isso nos meus amigos, né? Então, sem dúvida, é uma grande instituição que eu tenho muito carinho, amor, como eu tenho para uma mãe mesmo, né? A gente chama de alma mater. Uma das coisas que eu sempre ouvi falar do Thomas Aquinas é a ordem das disciplinas. E como você falou aqui, não dá pra você, como você faz a faculdade aqui, pô, isso aqui eu não quero pagar, ou então Isso. já fiz 2 períodos ali, história, eu já paguei a parte que você aprende a fazer um artigo, não vou mais pagar aqui e tal. Escolhe as eletivas. Como é que é essa questão da ordem das disciplinas lá? Que eu já ouvi de alguns professores que essa seria a ordem perfeita para aprender, ou a melhor que existe atualmente. Como é que é essa ordem das disciplinas? Que disciplinas são essas? Legal. Então, tem que falar do currículo todo, talvez vai tomar um tempinho, vou tentar resumir, para não ficar só eu falando aqui também, né? Mas basicamente, cara, assim, para te dar um resumo, Santo Tomás de Aquino é considerado doutor angélico, né? Por algumas razões. Uma por sua pureza angelical, outra por seu intelecto angelical, né? De certa forma, né? Ele é considerado, diz que tudo que ele leu, ele entendeu, e tudo que ele entendeu, ele lembrou pro resto da vida, né? Você imagina esse tipo de intelecto, né? São Tomás, ele ditava para múltiplas pessoas livros diferentes ao mesmo tempo, né? Você imagina isso? E não são qualquer livro, nós estamos falando de Contra Gentiles, nós estamos falando de Suma Teológicas, maiores obras já escritas, né? Então, nós temos na igreja um exemplo de mestre. E esse mestre nos deu a ordem. Então, tem mais especificamente a ordem do TAC, ela é principalmente tomada do comentário de Santo Tomás ao De Trinitate de Boécio. Esse tem alguns artigos ali que nós chamamos mais comumente de Divisão e Método das Ciências. Não sei se vocês já escutaram falar. Mas é um texto muito importante, porque ali ele vai dividir o conhecimento baseando-se na divisão do que é o fim último do conhecimento, né? Que é conhecer. Então, fim último do conhecimento, a visão beatífica. O que é a visão beatífica? Essa é a questão 12 da primeira parte da Suma, né? O que é a visão beatífica? A gente não olho não viu e ouvido não ouviu que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, nós temos alguma noção de que ela vai ser, de certa forma, uma visão da essência divina. Como isso vai ser? Por que nós teremos no nosso corpo? Como que a gente vai dançar ou ter banquete? Não sabemos. É um mistério. Porém, nós sabemos que vai ser uma perfeição de todo o ser, principalmente através da perfeição do intelecto. Então, nós vemos que isso é extremamente em concordância com o que Aristóteles ensina, que a perfeição da nossa parte superior é o conhecimento da essência da primeira causa. Então, Aristóteles, sem a revelação, conseguiu chegar a essa mesma conclusão que nós temos através da leitura das Sagradas Escrituras, né? E então, Santo Tomás vai fazer o caminho para chegar até lá. Então, isso ali seria teologia sagrada, se nós partimos do princípio da revelação. Se nós partimos do princípio da razão daquilo que conhecemos naturalmente, metafísica é o primeiro conhecimento, né? Ou seja, o primeiro na ordem da importância, mas o último na ordem pedagógica. Ordem pedagógica, ordem do conhecimento, né?
E nós fazemos o caminho para chegar até lá. Então, para alguém conhecer essas coisas, ele vai precisar de ter um conhecimento do fim último do homem, que se estuda na ética, que é sobre a ordenação do homem enquanto sujeito, né? E da política, que é a ordenação do homem enquanto animal político. Também temos aí a necessidade da filosofia natural, que vai estudar assim a psicologia, que é o De Anima, trata sobre isso, né? E a física, que vai estudar os primeiros princípios do movimento, da natureza, das causas, do ser e do se tornar. E também vai estudar a lógica, que vai ser a primeira parte da filosofia nesse sentido, que é interessante essa discussão de lógica como filosofia, lógica como arte também liberal, né? E certamente, para você começar a estudar essas coisas, você precisa ter ferramentas que nós chamamos das artes liberais. Então, todo o currículo do TAC ele é ordenado com esse princípio. Então, na prática, nós não estudamos como as pessoas esperariam, então, que nós teríamos 7 artes liberais no primeiro ano. Depois, só isso. Não, na verdade, nós temos um conjunto de disciplinas que segue essa ordem. Então, vamos lá, passando Isso é uma questão importante, porque acho que muita gente, quando vê assim, um colégio de artes liberais, pensa que é um colégio de quadrívio e trívio. Exato, não é. Isso é muito bom. O TAC não é uma faculdade de artes liberais. Por mais que ele entre nessa categoria Liberal Arts College. Tanto é que no meu diploma fala bacharel em artes e ciências liberais. Por mais que isso não seja uma das divisões que a educação americana tenha, né? Eles entram nessa categoria americana de Liberal Arts College, mas nós vamos muito além das artes liberais. As artes liberais são uma pequena porção do que nós fazemos. A educação liberal, ela é principalmente o que vem depois das artes liberais. As artes liberais, uma das formas que um professor explicou, ela tem outros... Elas são liberais em 2 sentidos da palavra. Um deles é que elas são liberais no sentido que elas produzem um opus. O produto, toda arte tem um produto, né? O opus dela é imediato à razão. Então ele é feito para a razão e ele termina na razão, de certa forma. Então ele é uma ordenação da razão e é um produto interno, né? Diferente das artes mecânicas, que são produtos externos. Ou serviços, né? As artes serviços. Um outro sentido, que eu acho legal esse sentido das artes liberais, é que elas são liberais no mesmo sentido de que uma carruagem real é real. A carruagem real não é real por natureza. Ela é real porque ela serve o rei, que aí sim é real por natureza. Assim também são as artes liberais. Como elas são esse sine qua non das disciplinas superiores, né? Elas também são chamadas de liberais. Por mais que, principalmente, assim, o que é mais apropriadamente chamado de liberal é aquilo que vai nos libertar por aperfeiçoar a nossa natureza, que é a filosofia. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma grande pergunta, né? Quando a gente pensa no TAC, nós encontramos, vamos fazer as 7 artes liberais e é isso. Na verdade, não. Nós temos sim, nós estudamos as 7 artes liberais, mas para você ter uma ideia, nós não estudamos retórica como uma disciplina lá. Nós lemos a retórica de Aristóteles e nós lemos alguns discursos em seminário, mas nós não temos essa disciplina. E gramática, você tem? Gramática nós temos. No primeiro ano nós fazemos latim, mas no segundo ano nós estudamos um tratado chamado De Modi Significandi do Martinus de Dacia, Martinho da Dinamarca, né? E esse é um tratado principalmente gramática especulativa. Tá. O que é a linguagem, né? De que forma os modos de significar refletem os modos de entender, que reflete os modos de ser. Então a gente faz esse trabalho no segundo ano. Então tem essa disciplina. Lógica, sim, nós estudamos bastante como ciência, na verdade, nós não estudamos ela muito como arte, nós não temos exercícios, etc. Entendi. Né? Então, principalmente o órgão mesmo. E é o órgão, exato. Tá. Com exceção de que nós não fizemos as refutações sofísticas, que poderia ser chamado de parte do órgão, né? E nós fizemos somente, eu acho que 3 capítulos do Tópicos. Né? Então, o resto nós fizemos praticamente tudo. Começamos... A ordenação do primeiro ano de filosofia, então, é mais ou menos umas 10 ou 15 aulas de diálogos platônicos, né, para introduzir o aluno a esse estudo da lógica. Então vai ter os principais, né? Protágoras, Mênon, Górgias, Apologia, e aí Banquete e República nós lemos em outra disciplina, que é seminário. Né? Tá. Mas essas aí principais, Crito, talvez tenha um ou 2 mais que eu não estou lembrando agora. Depois começa Isagoge, categorias, analíticos de predicamentos, né? Sobre os predicamentos, analíticos primeiros, segundos, tópicos. Tá. E logo mais, tudo isso na Logos, obras completas de Aristóteles, compre já. Link na bio,
ou no Google, se você procurar. Inclusive, foi maravilhoso, né? A edição, nossa, vai ficar maravilhoso. incrível. É. Então, eu vou fazer um bom merchan, porque todo o currículo do TAC, agora, a partir disso que eu vou falar, é Aristóteles, né? O TAC entende que esse discipulado, se você quer fazer uma verdadeira educação liberal, você tem que seguir o maior mestre, que é São Tomás. E São Tomás dá a maior honra, filosoficamente, para Aristóteles. Praticamente todos os artigos de Santo Tomás falam, como o filósofo diz na ética, tal, né? O que ele está nos apontando ali? Se você não estudou a ética, volta a estudar a ética antes de estudar isso que eu estou falando. Porque ele não vai provar nada do que Aristóteles prova. Ele vai tomar como dado, como premissa, as conclusões de Aristóteles, né? Então, enfim, tentar resumir agora que eu já falei demais, mas então, segundo ano, esse é o primeiro ano de filosofia, segundo ano nós estudamos a física e o De Anima, a física até o livro 3 e o De Anima de Aristóteles. Terceiro ano, ética e política completas. Quarto ano, aí nós temos uma pequena exceção no Aristóteles, nós trazemos o De Ente et Essentia de São Tomás de Aquino, acabamos a física e fazemos a metafísica também. Metafísica são seleções, né? No último semestre do TIC. Aí nós temos também outras disciplinas. Então, todos os anos você vai ter filosofia, teologia, matemática, ciências naturais, Isso é muito legal. seminário e linguagem no primeiro e segundo ano e música no terceiro ano. Vou falar que essa é uma das coisas que mais me atraiu, assim, no Thomas Aquinas College. Inclusive, deixa eu explicar essa história, né, que o Gê comentou, uma época eu cheguei a quase entrar, né, no Thomas Aquinas College. Pra quem não sabe, eu me candidatei, né, o Luca tinha acabado de entrar, eu acho que não fazia nem um ano que ele tinha entrado. Ele falou, vem cá, você tem que participar, tal, você precisa entrar no Thomas Aquinas. E eu fiquei bem interessado, assim, na época, eu cheguei a conversar com o Gê, inclusive me ajudou muito, agradeço muito por isso. Não o suficiente, aparentemente, né? Pois é, e aí assim, eu acabei sendo aprovado, mas por uma série de razões pessoais eu acabei preferindo não ir, eu também estava para casar naquela época. E tem, né, um jeito de levar também a esposa, eu sei que tem aquelas casas para casais. Mas é difícil, né? bem difícil, casado. Então eu acabei não indo por isso. Mas assim, uma das coisas que mais me atraiu realmente no Thomas Aquinas College foi essa parte de ciências naturais. Porque eu percebo que hoje em dia essas pessoas que estão estudando teologia, São Tomás de Aquino e tal, o ponto fraco, geralmente, dessas pessoas é ciências, né? Então tem sempre aquela objeção, assim, flutuante. Que a física quântica refutou Aristóteles. Sim, exato. Então o cara ali, ele aprende a lidar com esse tipo de objeção, né? A onda partícula refutou a não contradição. Exato. Refutou a não contradição. Isso é bem importante, né? Tanto é que nós acabamos o último ano do TAC, o último semestre de Ciências Naturais é o estudo da evolução, né? Então nós lemos a obra de Darwin, quase ninguém lê, né? Nós lemos essa obra, lemos alguns outros escritos também de pessoas mais modernas falando sobre DNA, invenção do DNA, etc. E temos que tratar filosoficamente dessas questões, né? Então também lemos alguns textos de Santo Agostinho para ver o que ele diz, alguns textos de São Tomás. Então é muito, realmente, tentar fazer esse trabalho árduo de ler as próprias fontes. E na ciência isso não é diferente, né? Tentar fazer esse trabalho e tentar entender. E também é parte de uma educação realmente nós conhecermos a natureza, né? Porque ela existe, de certa forma, para ser conhecida. Então uma das principais disciplinas, assim, uma das minhas disciplinas favoritas no TAC foi no primeiro semestre do último ano, nós estudamos a teoria do eletromagnetismo de Maxwell. É incrível, entendeu? É maravilhoso, é realmente incrível você tentar entender a natureza da luz, e aí você tem que entender o que é a relação de eletricidade com... Assim, é muito incrível, é uma disciplina dificílima, mas maravilhosa. Então também é parte, né? E então, para resumir, então nós estudamos as artes liberais da maneira mais comum, assim, elas vão entrar. Nós estudamos geometria no primeiro ano, que é todos os elementos de Euclides. Segundo ano, astronomia com Ptolomeu, Copérnico, Kepler e Apolônio. Apolônio não é necessariamente astronomia, mas nós fizemos como uma preparação para Newton e Galileu, que é o que nós estudamos no terceiro ano. Terceiro e quarto anos aí nós estudamos álgebra e cálculo. Então nós lemos Descartes, nós lemos Viette, nós lemos outros autores ali, e no último ano Lobachevsky, Dedekind, essas coisas em matemática. Inclusive, matemática, a gente pode dizer que é um dos pontos fracos da escolástica, né? É um tema, assim, que era pouco abordado em comparação com as outras disciplinas, né? Da ordem da disciplina de São Tomás de Aquino.
É o ponto assim mais assim menos explorado, talvez, né, na escolástica. É interessante, eu não sei dizer historicamente, porque o próprio São Tomás, ele vai dizer que a primeira das disciplinas, assim, mais abstratas, universais, que um jovem pode aprender é a matemática. Uhum, sim. Engraçado? Então, que pode ser considerado também uma parte da filosofia. A filosofia Sim. especulativa é dividida em 3 partes, né? Matemática, física e metafísica. Então, o São Tomás fala assim com o jovem, ele não fala uma idade, mas nós supomos que é mais ou menos com uns 14 anos, ele já consegue entender cientificamente a natureza da matemática, de forma, mas filosofia jamais, né? Ele não vai conseguir Sim, pensar física. de maneira nenhuma nessas coisas. Mas eu digo assim, porque embora realmente assim, em geral se reconhecia a importância da matemática no início de uma formação, só que não tinham muitos tratados de matemática publicados na Engraçado. época, né? Aham. Enquanto de física, de metafísica tinham vários. Então, É, Eu tô curioso. tirar ainda raiz quadrada, por exemplo. pois é. Tinha muita suspeição, até um pouco herdada dos gregos, né? De, por exemplo, o cálculo infinitesimal só surge com os modernos, né? E porque justamente eles tinham aquela suspeição com coisas infinitas, né? Ah, vamos fazer um limite, uma coisa que vai subindo até o infinito, e aí isso converge para um valor. Bah, infinito, cara, não sei como é que trata com isso aí e tal. É meio esquisito, né? Porque não tem referente na realidade, né? Aham, sim. E aí só tem que vir os modernos para dar uma disrupção ali. Não, Eu sei. dá para fazer, né? Tem uns truquezinhos aqui. Bom ponto, exato. E isso é engraçado, porque não só eram problemas escolásticos, mas também, hoje em dia, o quadrivium é muito esquecido. Quando as pessoas falam de artes liberais, que no nosso panorama brasileiro, geralmente acaba no trivium. É muito engraçado, né? verdade. Você vê poucas pessoas estudando verdadeiramente o quadrivium. Mas sabe que eu acho que tem um motivo aí por trás disso. As pessoas também me questionam muito, né? Eu sou professor de lógica e o pessoal fica assim: ah, mas você só fala de lógica, por que não fala de filosofia? Cara, as pessoas não entendem nem lógica, como que querem falar de Exato, filosofia? sim, sim. Não, sem dúvida. E tem esse ponto, assim, também de que você tem a sua profissão, né? Tem isso. Eu acho que essa é uma das grandes distinções. Não significa que o fato de que nós entendemos que o fim da vida humana é realmente a contemplação dessa primeira causa, significa que todos deveriam trabalhar com teologia, né? Perfeito. Tem o que nós fazemos com o nosso tempo ósseo. Não é porque o Vitor estuda engenharia de computação que ele só deve estudar engenharia de computação. Exato. Exato. Mas deveria estudar de vez em quando também, né? Não, talvez fica estudando com a gente, tá melhor. Ô, Jean, você falou dos great books. Exato. E eu queria entender como é que se usa essa coleção e o que você pensa dos great books. Legal. Eu acho que, eu não sei se todos já foram publicados no Brasil, todos os livros do Great Books. O Great Books é a lista do Mortimer Adler mesmo. Isso, Tá. principalmente. Aham. Sim. Então, boa, eu não respondi completamente a tua pergunta anterior, porque realmente o currículo é longo, né? Extenso. Quem quiser ver mais, pode olhar no site do TAC, tem o sílabus completo ali do que a gente estuda, a ordem certinho, não há segredo nesse ponto, né? Então, eu acho que o que vale a pena tirar dessa última pergunta é que há uma ordem mais orgânica do que só fazer certas artes liberais, depois fazer só isso, depois aquilo. Ciências naturais é muito importante. Seminário, que é literatura, história, poesia, também é muito importante. Então, todas essas coisas são ordenadas, né? Falar um pouco sobre os Great Books. Era um dos pontos que realmente não fez diferença nenhuma para minha ida para o TAC, mas que depois, a cada ano, eu percebia que é realmente essencial para uma educação. Os Great Books, eles são principalmente, assim, historicamente, se eu não me engano, em 1919, na Universidade de Chicago, houve essa percepção de que as pessoas não estavam mais, talvez foi 1939, tá? Não estavam mais lendo os grandes textos, não havia mais um core curriculum, né? Nas faculdades, as pessoas estavam só estudando para uma profissão e etc. Então, perdeu-se algo muito importante de cidadania mesmo, de ser um verdadeiro cidadão. Então, o presidente da Universidade de Chicago, juntamente com o Mortimer Adler, criou uma comissão para trazer de volta esse tipo de educação. Então, eles começaram seminários nos grandes textos, nos Great Books, que são basicamente, uma definição deles, os principais livros de cada disciplina escritos na história, né? Então, se você for pensar em filosofia, é impossível você não pensar em Sócrates, Platão, Aristóteles, até mesmo impossível você não pensar em Descartes, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche. Uhum. Por mais que alguns great books são great, eu acho, no sentido que contém uma grande verdade, como eu diria Aristóteles, e uns contêm grandes erros, como por Kant e Hegel, na minha opinião, né? Então... Alguns são great como um ad populum, né? Exato. No sentido de influência realmente para Sim. aquilo.
E certamente que eles são grandes pensadores. Se não tem valor filosófico, tem valor cultural, pelo menos, né? Cultural e também que adicionam a uma dificuldade verdadeira para a questão. Uhum, Acho que tem isso também, né? sim. Que é o fato de que essas pessoas não são qualquer um. O que Marx fez para a teoria política não foi só erro. Ah. Trouxe também dificuldades que a pessoa que tem um pensamento bem ordenado precisa responder. Uhum. Então, eu acho que é por isso que nós estudamos esses autores, né? Então eles criaram isso, criaram a enciclopédia dos Great Books, enciclopédia britânica, e ficou realmente, foi um grande estouro. Interessante é que o objetivo deles é que esses livros se tornassem parte da vida comum do cidadão americano. Eles queriam que todo cidadão tivesse e que chegasse em casa à noite e usasse o seu tempo livre lendo esses grandes textos. Mas eu acho que é um pouco ilusório pensar que o cara chegaria do trabalho e estaria estudando ali Kant, Hume, Hegel, Descartes. vontade própria. Por vontade própria, sem nenhum mestre. É. Muito difícil, né? Certamente dá para fazer isso com trabalhos de literatura. Homero, Shakespeare, tudo mais, mas eu acho muito mais difícil fazer com esses livros mais Montesquieu, Machiavelli, etc. E aí, quando que a Logos vai lançar a coleção The Great Books e trazer todos pra... Exato, e aí? Logo mesmo. Pera, deixa eu terminar o Aristóteles. Deixa a gente finalizar o Aristóteles. Então, começa com o Aristóteles, tá Uma coisa de ótimo. cada vez. Tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, e basicamente, qual que é o entendimento do porquê estudar os Great Books? Porque eles poderiam ser, você poderia pensar nos Great Books como, qual que é eu gosto dessa definição assim, ó. Em vez de nós falarmos de livros sobre livros, eles são os livros mesmos. Então, hoje em dia se estuda filosofia aristotélica, mas nunca se lê Aristóteles, né? Geometria euclidiana, mas nunca se lê Euclides. Então, o que nós fazemos lá no TAC é ler esses livros dos quais os outros livros falam. As Então, fontes primárias. as fontes primárias. Então, acho que é a melhor maneira de falar sobre isso, né? Nós estudamos Newton, nós estudamos Descartes, nós estudamos Platão, nós estudamos Aristóteles, e é as próprias palavras deles, traduzidas, que nós lemos, né? Então, uma das principais razões dos Great Books, assim, é porque tem, primeiro, uma questão pedagógica. Todos os outros textos serão comentários a esses textos, né? Então faz muito mais sentido você saber aquela fonte primária para depois entender o que aquela pessoa está falando, concordando ou negando Sim. o que essa pessoa falou, né? E você tem o benefício dos dois lados, né? Porque, assim, por um lado eu vejo a importância de você ler a fonte primária, mas por outro lado, um jovem despreparado, ele pode distorcer tudo que tá ali, não entender nada. E ali vocês têm a fonte primária e um mestre Exato. interpretando. Sim. Então, você vai ter acesso à interpretação de uma pessoa com mais conhecimento, mas ao mesmo tempo, se o cara estiver distorcendo, você tá vendo o texto aqui também. Você sabe o que tá escrito, né? Exato. Você não fica só com a versão dele, digamos assim. Sim. Eu acho muito difícil ler sozinho esses grandes textos. Realmente acho bem difícil. Numa comunidade bem ordenada, você teria, eu acho, um tutor. E ali, no caso, nós fazemos o método socrático. Daqui a pouco a gente pode falar disso, né? Mas funciona muito melhor dessa forma, né? Senão você pode realmente distorcer bastante disso, porque são textos difíceis. Uma das outras coisas dos Great Books é que eles são todos difíceis, né? Porque eles contêm uma profundidade incrível, né? Eu ontem estava dando uma aula da Ilíada, ontem à noite, e os alunos falaram assim, eu não sei se isso aqui é para mim, eu não tô entendendo tudo. Não vai, ninguém entendeu tudo. É Homero, cara, nós estamos falando aqui... Nem o Homero entendeu, sabe? Nós estamos falando do principal texto da literatura ocidental, né? É bom que você não entenda tudo. Essas dúvidas, elas são boas, essas perguntas são boas, essas dificuldades são boas, entendeu? Então, essas outras coisas, a outra coisa que os Great Books fazem é que eles nos colocam no outro patamar. Eles nos introduzem nessas grandes questões por pessoas que pensaram seriamente. Eu nunca vou ter a capacidade de escrever o que Aristóteles escreveu. Porém, eu posso sim entrar de certa forma na cabeça de Aristóteles se eu ler as palavras dele. Então, os Great Books, ao invés de mastigar alguma coisa para descer no nível do aluno, eles nos levam para esse nível, sabe? E eu percebi isso com muita clareza. Cada aula eu ia para a aula pensando, não entendi nada. E depois, quando a discussão começava, as coisas começavam a fazer sentido e nós víamos, esse sentido não está fora do texto, está no próprio texto. Deixar com que o autor seja um verdadeiro professor, entendeu? Isso é uma coisa que, assim, é extremamente bonita e também humbling, né? Te deixa mais humilde, perceber que você não consegue captar tudo, mesmo que esteja tudo ali. E você vai com o tempo, com o hábito, conseguindo tirar mais e mais e mais. E realmente, cada vez que a gente volta para esse texto de Aristóteles, tem mais clareza, tem mais profundidade e assim por diante, né? A ideia desses Great Books, uma das divisões é justamente são aqueles livros inesgotáveis, né? Mortimer Adler, no Como Ler Livros, ele faz aquela distinção entre livros
puramente informativos, que é a mesma coisa que uma lista telefônica, assim, só tem informações que tu decora, datas. Jornal. É, jornal. Depois tem aqueles livros semi-formativos, né? Que tu consegue esgotar ele em 2, 3 leituras, né? Tu volta algumas vezes e pensa, isso aqui já esgotei, já cresci com aquele livro e ele ficou aqui. E tem aqueles livros que tu nunca vai alcançar, né? Que tu Isso. pode ler quantas vezes tu quiser na tua vida e tu sempre tá voltando pra eles, né? E essa é justamente a lista daqueles 100, cento e poucos livros dos Great Books. Maravilha, isso é muito bom. Isso é realmente é verdade, né? Eu já li República de Platão umas 4, 5 vezes. Cada vez que eu leio, eu ainda sou um iniciante naquele texto. Tem muito, né? Tem muito. E assim é também com Homero, sem dúvida. E uma das coisas também, eu acho que sobre os Great Books vale a pena falar, é que eles realmente eles tentam abranger todas as disciplinas liberais. Porque algumas pessoas falam, os clássicos. O que eles pensam? Homero, Shakespeare, Dante, certo? Mas acabam esquecendo que nós estamos também falando dos grandes cientistas. Ptolomeu, Copérnico, Apolônio, Arquimedes. Aham. Esses também são great books. Eu acho que essa é uma coisa que quando a gente traduz a palavra para clássicos, se imagina clássicos da literatura. Dostoiévski, Tolstói, Aham. né, que são clássicos. Mas também Maquiavelli é um clássico. Também Descartes é um clássico. Né, nesse sentido, os great books, né? Perfeito. E como que entra a questão do método socrático nessa leitura? Porque, assim, ao mesmo tempo em que eu vejo que no Thomas Aquinas College vocês têm, assim, uma linhagem muito clara, então, assim, a ideia de que São Tomás de Aquino é o grande mestre da igreja, então a gente tem que seguir mais ou menos na direção dele e ler os autores que influenciaram ele, ler os great books também, naturalmente. Vocês têm essa questão do método socrático, esse princípio, digamos assim, até de um ceticismo saudável, que coloca em xeque essa forma muito dogmática de ensinar as coisas, que eu pessoalmente sou muito crítico. Acho que se eu te passar as coisas como uma doutrina e você tem que acreditar desde o princípio, você não vai nem entender direito o que eu estou falando, porque o questionamento ele faz parte do processo de compreensão. Faz. Então, explica pra gente o método socrático e como você entende que esse questionamento é útil para o conhecimento. Legal. Podemos começar com o Vitor aí, que tem a experiência de estudar comigo em vários cursos. Fala para nós como é que tem sido essa experiência. Tu já teve aulas com método expositivo, muitas pessoas, e tu já teve muitas aulas comigo de literatura, de filosofia, de outras coisas também, teologia, inclusive, pelo método socrático. O que tu diria sobre essa pergunta? Depois eu respondo o que tu responder. Olha, o método socrático, ele tem, digamos, uma boa diferença para um mero clube do livro, né? Tem muita gente que eu falo assim, eu estudo com um professor, 2, que eles fazem pelo método socrático. Como é que é? A gente tem o texto, todo mundo lê e a gente discute na aula. Mas isso aí é um clube do livro. Mas não, justamente o professor ali, ele está numa posição de tutor, né? Para guiar os alunos com as perguntas e justamente na compreensão daquele texto. E, cara, realmente, tu se questionar e tu fazer meio que uma varredura no texto, que tu leu uma vez ou 2 e achou que entendeu, né? E aí tu chega na hora da aula, o professor te faz uma pergunta que te põe na parede, assim, e tu percebe, não entendi, vou ter que dar uma investigada. E aí, enquanto os outros estão falando, tu vai lendo aquilo ali e daqui a pouco tu acha a resposta, né? E aí tu comenta e aí vem a discussão. É realmente bastante enriquecedor, assim, e aquilo fica muito mais do que em aulas expositivas, né? Quando tem uma aula expositiva, tu tem um esforço muito maior para tu reter. Tu tem que assistir várias vezes, tem que anotar, tem que fazer revisão. E no método socrático, quando tem uma aula pelo método socrático, é muito mais fácil reter aquilo ali, precisa de muito menos revisão. Geralmente as aulas são à noite, algumas, né? E aí o cara já dorme com aquilo ali. E aí já começa a sonhar com aquilo ali e no outro dia lembra de tudo. Esse é bom. Não, isso aí, então, excelente. Vitor, eu acho que tem alguns princípios, eu vou falar também um pouco dos princípios filosóficos que eu acho que faz com que, por que isso funciona, né? Mas na prática é justamente isso. Você tentar, o método socrático é você se colocar numa posição de que você tem um texto que é o mestre, que está ensinando algo, e o professor como um monitor ou um tutor que vai tentar jogar luz naquele texto através da própria leitura dos alunos do texto. Então, eu vou falar primeiro o que o método socrático não é, porque isso parece ser meio que um método de que
os próprios alunos têm as suas opiniões e essas opiniões têm valor e, portanto, nós queremos todos ser incluídos nesse grande valor que é essa coisa linda de todo mundo falar o que pensa, né? Construindo E conhecimento. construir o conhecimento juntos, que maravilha. Não é isso, né? Não é, na verdade, nós queremos construir o conhecimento num outro sentido da palavra. A mente humana, ela funciona sobre as coisas científicas, as coisas descobertas, através do quando eu consigo que o meu intelecto consiga realmente compreender aquilo em luz daquilo que eu já conheço. Isso aí é muito lógico, né? Você pensa, para algo fazer sentido para você, você precisa ter uma ordenação de que eu entendo as premissas e vejo como meio termo, as liga, fazendo uma conclusão. Só que, aí que vem a questão, cada aluno tem uma formação um pouco diferente, né? Então, a maneira como você vai tirar isso dos alunos é da participação ativa, porque o nosso intelecto não basta só ter várias informações, ele precisa juntá-las. Talvez essa é uma das principais contribuições de Sócrates para a filosofia, é que ele mostrou que a ordem é o princípio do conhecimento de todas as coisas. O Menon fala assim uma hora, né, quando ele chega na aporia, olha Sócrates, antes de eu falar com você, eu dava discursos para multidões sobre a virtude, e eu realmente acho que eu fazia muito bem para a vida delas, porque ensinava elas a serem grandiosas e grandes líderes e virtuosas. Mas agora você me perguntou o que é virtude e eu nem mesmo sei dizer o que é. O que Sócrates fez lá é, através das perguntas, mostrar para ele que se ele não sabe a definição de algo, ele não conhece a essência daquilo, né? Então, na prática, eu acho que o método socrático é entender que cada aluno tem que fazer esse trabalho individualmente, de ordenar o seu conhecimento para que ele consiga saber o que ele sabe e o que ele não sabe, para que ele possa, ele mesmo, sob a luz do seu intelecto, dizer aquele, agora entendi. Porque eu acho que o texto ele tem uma ordem própria. Tem. Né? Só que assim, não é tão fácil essa ordem entrar na tua cabeça, né? Claro. Às vezes a coisa vai entrar ali sob fragmentos, né? Tipo assim, entra informações isoladas, tá, mas você não captura a ordem. Acho que essa é a parte mais difícil de ler um texto, é capturar a ordem da coisa ali, né? Sim. Uhum. E ver aquilo o que está sendo dado, o que está sendo concluído, né? O que aqui nós estamos que tomando tá como pressuposto? princípio, o que está, né, sendo pressuposto. Só que quando eu vou fazendo as perguntas, os meus alunos conseguem deixar essas perguntas evidentes. Por quê? Muito do conhecimento, praticamente tudo do conhecimento das coisas, de novo, científicas, das coisas universais, nós já contemos eles no nosso intelecto. Só que de forma seminal, São Tomás vai falar, no sentido de semente, né? Ele é potencial. Quando o professor vai jogando essas coisas em ordem, você sabe disso, não sabe? Sei. Você também sabe isso, não sabe? Como essas duas coisas se relacionam? Ele não vai falar, só pode ser isso. Né? A própria mente dele vai fazer isso. Então, quando você está lendo um texto, muitas vezes você vai deixar passar grandes partes ali, sem perceber, e o professor consegue guiar isso. Então, o que é muito bonito? No TAC, no 4º ano, eu diria que é praticamente desnecessário ter um tutor. Nós temos, mas quase todas as aulas, a turma seria capaz de guiar uma discussão sozinho. Porque nós temos esse hábito de fazer isso 3 vezes por dia por 4 anos. Por 1h30 cada aula, né? Então, você chega a um ponto de você saber as principais perguntas que você precisa fazer para a turma responder junto. Então, o método socrático não é um construtivismo e também não é uma prova. Eu quero ver o que vocês sabem aqui, pessoal. Vamos lá, fala o que você sabe. Eu também sei isso. Eu sei isso. Vamos lá, que legal. Não é isso. O Vitor falou isso me fez pensar nisso. Como se relaciona? E aí a turma, opa, verdade, parece ter uma relação. E isso parece ter relação também com a página 30, no parágrafo 2, com Aristóteles. E aí você junto consegue chegar. Então é diferente um pouco do método socrático, no sentido mais puro da palavra, porque não é o professor a cada coisa fazendo perguntas. Eu não fico fazendo perguntas a cada resposta, né? Eu deixo com que os alunos juntos falem, não, peraí, isso que você falou eu discordo por causa disso. Não, isso eu concordo por causa disso. Não é o Sócrates não é o professor, é cada um dos alunos. Exatamente, é cada um dos... Perfeito, exatamente. Uhum. E também entender que uma das grandes diferenças do método socrático, como a gente entende que o método de discussão, que eu uso para as minhas aulas, e do método socrático de Sócrates, é que Sócrates não tinha um texto, né? Ele estava simplesmente tirando das pessoas o que elas já sabiam, é diferente. Nós realmente temos um mestre, então agora eu estou ensinando no Paideia a Ilíada e a Odisseia. Qual que é o texto que está sendo tomado como base? Homero, a Ilíada e a Odisseia. Você falou do texto como um mestre. Sim. Eu queria perguntar como que fica essa relação
Porque assim, por exemplo, vocês estudam Platão, estudam Aristóteles. Platão e Aristóteles discordavam em algumas coisas. Então, como que é esse momento, assim, de discordar do texto, ou discordar do autor, ou vocês não passam Legal. por isso? Legal, ótima. Essa pergunta é muito boa, porque vai ser até mais verdadeiro isso que eu vou falar quando nós chegarmos em autores mais claramente errados, como Nietzsche, como Kant, como Hegel. Vocês chegam a ler Nós lemos esses autores. Vocês- Marx, né? Nós lemos Marx, né? Imagina ler Marx nos Estados Unidos. Né? Ah, e o primeiro princípio que nós usamos lá para todos esses autores é que esse é um grande texto, portanto precisa ser lido com cuidado e com verdadeira dando uma autoridade para esse autor. Né? De nenhuma forma nós damos para eles a mesma autoridade que nós damos para São Tomás. Isso é verdade. Né? Mas, Porém, assim, provavelmente ele é mais inteligente do que eu. nós partimos desse ponto de certeza. Esses caras são mais inteligentes do que eu. Uhum. Eles não estariam nessa lista dos Great Books se eles não tivessem algo para contribuir de certa forma. Mesmo que seja uma dificuldade. Porque Aristóteles fala na metafísica, né? Nós começamos, todos os ramos do conhecimento começam com a dificuldade. Por isso que o método socrático também é muito bom. Chega um momento, depois de 30, 40 minutos, que os alunos falam assim, não faço ideia agora como resolver isso. É muito bonito esse momento, né? Porque antes eles não tinham perguntas, agora pelo menos eles já as têm, né? Mas o caso, então, de ter ali o livro como professor é que o primeiro trabalho na aula sempre é o que o autor realmente está falando. Não o que você escutou que o autor estava falando, o que você acha que o autor está falando. Então, os primeiros momentos da aula geralmente são qual é realmente o seu argumento aqui. Porque quando você consegue entender isso, às vezes fica mais claro. Vou dar um exemplo bem óbvio. Quando eu li Francis Bacon, fiquei impressionado ali com o que ele fez, né? Porque ele começa o novo órgão negando Aristóteles. Destruindo, descendo o pau. Destrói Aristóteles, dá-lhe no meio, né? Durante a aula, nós tentamos entender quais são as razões dele fazer isso. Essa. Durante essa investigação, nós conseguimos perceber que ele não fez uma distinção que Aristóteles faz nas análises posteriores entre indução e intuição. Que ele vai explicar no capítulo 19 do livro 2, Análises Posteriores, que há um ato do intelecto, que é a intuição dos primeiros princípios, que é diferente do argumento indutivo, né? E realmente, se se a forma que nós chegamos aos primeiros princípios é por indução, nós nunca teremos certeza absoluta deles e, portanto, nenhum conhecimento será científico, porque Aristóteles é bem claro nisso. Todo conhecimento, toda conclusão, ela tem menos nível de certeza do que a premissa, porque ela toma a sua certeza da premissa, né? Então, como você começa com princípios que não são tão certos, nunca você vai ter certeza, né? Só que aí, então, esse é um dos grandes exemplos, né? Mas assim também nós fazemos com os outros. Então, sim, o professor, o principal professor ali vai ser esse texto. Nós vamos tentar ler enquanto tal e depois fazer esse trabalho de, peraí, mas isso que ele está ensinando parece conter uma falha lógica ou parece conter uma falha de método. Descartes é um bom exemplo nas meditações de Descartes, onde ele vai... Qual que é o grande erro de Descartes? Não saber fazer uma distinção entre primeiros princípios. Então, ele quer começar por aquilo que é posterior. Penso, logo existo. Não, existo, logo penso. Né? E ele negar aquilo que é mais óbvio para tentar começar com aquilo que é menos óbvio, o faz nunca conseguir sair da mente. Você começa na mente antes, você nunca sai dali. Enquanto Aristóteles começa com as coisas que são mais evidentes para nós, por mais que sejam menos evidentes em si, primeiro capítulo da física, né? Os maiores capítulos da filosofia, tá? Ocidental. Primeiro capítulo da física de Aristóteles. Um dos fundadores do TAC escreveu sua dissertação doutorado, 600 páginas sobre aquele capítulo, que é uma página, né? Essa é a ordem do conhecimento para Aristóteles. Nós começamos com aquilo que é mais evidente para nós e chegamos àquilo que é mais evidente em si mesmo. O Descartes, ele inverte essa ordem. Tá? Então, como ele começa a negar os nossos sentidos, ele nega a própria possibilidade de conhecimento. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Nós lemos Descartes, mas nós tentamos entender seriamente o que Descartes está falando. Não é já vir com essa noção, Descartes é ruim, então aqui ele é um bobão. Não. Descartes é muito mais inteligente do que qualquer um daqui da sala, incluindo o professor, e a gente sabe disso. Porém, talvez nós consigamos ler a obra dele, entender o que ele falou e ver onde que ele errou, né? Até porque
quando a gente tem uma obra de um grande pensador, por mais que ele possa errar no geral, ele às vezes acerta muito, né? Sim, sim, Sempre sim. digo assim, o pessoal, não, porque Marx, eu falei, cara, mas a crítica que Marx faz à burguesia, a análise que ele faz do fetichismo de mercado é muito aguçada, né? Se não fosse aguçada, as pessoas não acreditariam. Essa é uma das maiores coisas que eu tirei do TAC. Aristóteles. Deixa eu parar de ler muito Aristóteles. Não acontecia isso direto nas aulas. Não, peraí. Ele fala que a porta da verdade é uma porta muito grande, que é difícil você não bater nela. Então, todas as coisas que as pessoas falam têm algo de verdade. E isso é eu acho que é uma das melhores maneiras de você não ser uma pessoa desumilde intelectualmente. É você pensar, peraí, o que a pessoa falou precisa ter algum insight. Precisa ter algum insight que essa pessoa está vendo. Por mais que ela esteja errada. Será que ela está errada porque ela não sabe lógica, ela está fazendo um silogismo inválido? Eu diria assim, ó. Tudo que as pessoas falam tem uma origem numa percepção, pelo menos parcialmente verdadeira. Certo? O que acontece muito é da pessoa se expressar mal, né? Expressar Sim. mal o que ela percebeu. Maravilha, Tá. maravilha, isso. Mas é perfeito. Isso aí, exato. Essa colocou de maneira muito clara. Então, esse texto de Marx, e tem outra coisa. O intelecto, por natureza, se inclina à verdade. Assim como a vontade, por natureza, se inclina ao bem. Claro que, mas tem pessoas más. Mas a pessoa má nunca escolhe o mal enquanto mal. É sempre o mal enquanto aparentemente bom. E também é verdade, nunca ninguém pensa algo errado enquanto errado, mas enquanto aparentemente verdadeiro. Então, o caso de Marx, as pessoas não teriam se convencido a isso se não tivesse alguma coisa de verdadeiro ali. Que as pessoas veem e acabam, sim, corrompendo o resto por conta dessa percepção. Então, o trabalho do filósofo é conseguir fazer essas distinções. E mais, não só alguma coisa verdadeira, porque ele é um clássico. Então, assim, tem muita verdade ali. Sim. Não é uma coisinha. Né? Sim, sim, sim. Então, Nietzsche, por exemplo, sei lá, você pega o Nietzsche que vai ser um autor até maligno de várias formas, assim, né? Você precisa ver por que ele está dizendo isso sobre a vontade, né? Que é praticamente o mesmo argumento de Trasímaco na República, né? Peraí, o que ele está vendo aqui? Talvez ele esteja vendo a mesma coisa que Platão vê depois na República, que as pessoas não amam a justiça verdadeiramente. Elas amam a aparência de serem justas, né? Que é o famoso anel de Giges, né? Giges, que é essa percepção de... E realmente, será que nós buscamos o bem porque ele é bom? Ou porque nós estamos com medo da punição de Deus, ou a punição dos homens, ou a punição da minha própria honra, né? Ser manchada. Então, eu acho que Nietzsche está fazendo uma crítica verdadeira ali. Nós precisamos entrar com profundidade. É difícil, e eu não recomendo ler esses textos se não for bem guiado e bem ordenado, porque podem acabar com a vida do leitor. Isso que é um dos grandes perigos, assim, é que eu não sou uma pessoa que pensa que você deveria poder ler qualquer coisa em qualquer época da sua vida, porque as ideias têm consequências profundas. Eu conheci um cara que saiu de ser um ótimo rapaz, que era bem católico e tudo, virou ateu, não acreditava mais na realidade, não acreditava mais em bondade, porque leu esses textos de forma desordenada. Começou a ler Kant, começou a ler Nietzsche, se convenceu nos argumentos de que a realidade realmente não era algo conhecível, daqui a pouco saiu no fato de que não existe mais realidade, e aí você sabe as consequências morais de você pensar isso, né? Então, realmente, essa sabedoria do TAC de ler esses textos no 4º ano, depois de toda essa outra formação que eu falei para vocês, depois de nós termos uma confiança de que nós conhecemos algo verdadeiro, faz muita diferença, né? Então, essa questão de método... Se você começar uma faculdade de filosofia estudando Descartes, talvez você nunca se torne um filósofo, né? Eu tenho uma pergunta, já. O Platão, ele defende a ideia de que você só se torna filósofo, se não me engano, aos 50 anos que ele fala, alguma coisa assim, Exato, né? sim. E qual que é o objetivo do TAC? Não acho que seja formar um filósofo. Qual que é o objetivo, então? O fundador do TAC, um dos principais fundadores do TAC, ele coloca como fazer o melhor começo no caminho da sabedoria. O que significa isso em termos práticos? Esse começo no caminho da filosofia significa que nós vemos o todo e nós conhecemos o método de todas as ciências liberais. E aí nós temos o resto da vida para estudá-las com mais profundidade, né? Então, a vida intelectual, eu acho que isso é uma coisa bonita. Assim, ela é uma espiral, né?
você começa e você volta para as mesmas coisas, só que mais profundamente, lá de cima. Então não eu acho que há um grande, pode haver um erro se você pensar, você entende a ordem das disciplinas, então peraí, vou estudar gramática nos próximos 10 anos, depois nos próximos 10 eu vou estudar lógica, depois nos próximos 10 retórica, depois nos próximos 10... Não é assim, entendeu? Isso é um erro. Você não tem problema você estudar lógica, estudar Euclides juntos, é até bom que faça, né? Não tem problema você estudar essas coisas juntos com a retórica, e depois você vai vendo as outras disciplinas, vai voltando com mais luz. Depois você lê metafísica, a lógica vai fazer muito mais sentido, Perfeito. né? E assim por diante. Então, eu acho que esse é o principal objetivo do TAC. Te dar na divisão das partes, De Partibus Animalium, que é um texto de São Tomás muito de Aristóteles, muito bom. Inclusive, a Logos está traduzindo, né? É mesmo? Então, grandíssimo Logo texto, tá? menos na Logos. Obras completas de Aristóteles, você já pode garantir. Durante 6 anos, a cada 3 ou 4 meses. Depende de mim, principalmente. Né? Eu tenho que ficar cobrando os editores. Então, se atrasar um pouco, a culpa é minha. Tá indo tudo Cobrem bem. no privado do Matheus. Não, é privado. Manda os passos seu endereço para as pessoas irem bater na sua porta, né? Mas nesse texto ali, o Aristóteles define uma pessoa bem educada. Um homem bem educado, não aquele cara que abre a porta para a mulher, esse é outro sentido da palavra educado, mas um homem que tem uma boa educação universal é aquele que consegue, então, entender esse todo da educação e saber o método de cada uma. Por que eu digo método de cada uma? Porque talvez, mais uma vez citando Descartes aqui, talvez os nossos telespectadores vão estar lendo Descartes, porque foi publicado pela Logos, né? Talvez um dos principais erros de Descartes foi que ele era um tão grande matemático que ele tentou fazer da filosofia uma parte da matemática, né? Só que Aristóteles, ele, no começo da Ética, a Nicômaco, faz uma das principais divisões, assim, que eu acho que ajuda demais, uma distinção entre clareza e certeza. Ele fala, por mais que nós tenhamos um conhecimento de certeza da ética, não é com o mesmo nível de clareza e precisão quanto nas disciplinas matemáticas. Você não... E aí agora estou praticamente citando Aristóteles. Você não deve buscar o mesmo nível de precisão em cada disciplina. Eu acho que essa é uma das grandes... Então, quando eu consigo entender isso, eu tenho muito mais paz para ler um texto de literatura e não imaginar que eu vou ter o tipo de conhecimento que eu tenho estudando lógica e que estudando lógica que eu vou ter na metafísica, né? Então, essa é uma das grandes... Eu acho que umas grandes distinções que ajudam muito, né? Nesse sentido. Muito bom. Muito bom. E aí, eis a questão. Depois que tu se forma no TAC, tu vai trabalhar com o quê? Pra que serve isso aí? Essa é a perguntinha mais... Engenharia de Proma. computação. Engenharia de computação é o top 1, né? Uber. Tem Uber. O pessoal fala assim, mas e o retorno financeiro depois? Tem que voltar, né? Tem que voltar, né? Até porque a educação não vale se você não conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Dá pra ser Instagram, Você pode ser um influenciador digital, participar de podcast. participar de podcast, isso é uma grande grana que eu tô ganhando. Não, vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta bem legal, e porque uma educação verdadeira, ela é algo muito bom, porque ela não vai te atrasar em nenhuma profissão que você for vocacionado a fazer, né? Eu acho que um dos pensamentos que as pessoas têm, umas concepções prévias, é que você vai para o TAC para virar professor. É verdade que a maioria das pessoas que vão para o TAC do Brasil virarão professores. E eu acredito que isso seja por algumas razões. Uma delas é a grande escassez no Brasil. Então eu não consigo... Eu tenho um negócio de roupas, por exemplo, Veste Sacra. Comprem camisetas da Veste Sacra. Ah, não sabia que é a sua. Então, tem uma marca de roupas Veste Sacra que me toma bastante trabalho, mas não tem como eu parar de ser professor, entendeu? Porque eu entendo, e as outras pessoas também entendem, que eu recebi algo muito profundo que eu posso também compartilhar com os outros, né? Mas talvez quando fique mais e mais comum que as pessoas sejam liberalmente educadas, vai ser, eu acho que muito baseado no que a pessoa tem a vocação para fazer. Então, você gosta mais de comunicação, tem uma gama de possibilidades de trabalho que você vai poder trabalhar. Você gosta mais das áreas de exatas, tem uma gama de possibilidades. Você é mais empreendedor, tem uma gama de possibilidades. Então, a educação, ela não visa ser uma educação profissionalizante. O que são coisas específicas que as pessoas, geralmente os americanos, fazem depois do TAC? Certamente carreira docência, carreira acadêmica, mas também empresários, advogados e médicos, muitas pessoas fazem, tá?
E também engenharia, computação, essas também são coisas bem comuns. E aí tem oddballs, né? Pessoas que fazem várias coisas diferentes, assim. Mas não há uma ordenação para uma profissão no TAC. Até porque boa parte do conteúdo do TC deveria ser estudado na escola, eu acho, né? Sim e não. Por exemplo, eu acredito que as disciplinas mais preparatórias, como as artes liberais, sim. Tanto é que eu tenho agora, no ano que vem, nós estamos abrindo a Academia Catarinense de Artes Liberais lá em Santa Catarina, que visa ensinar os adolescentes as artes liberais, né? Então vai ser um projeto bem extenso, muito bom, mas eu acho que dá para estudar várias coisas já enquanto adolescentes. Porém, as disciplinas superiores, elas deveriam ser para faculdade. Teologia, metafísica. Filosofia e suas partes, metafísica, tirando lógica, dá para citar de maneira bem artística antes, né? Mas essa é uma das grandes discussões. Eu visitava muitas escolas de ensino médio que tentavam imitar o currículo do TAC, mas não causava o mesmo efeito, porque ainda a mente e a experiência, você não tem o suficiente para fazer esses trabalhos mais profundos, né? Então, vários disso, sim. Acredito que do primeiro ano, do freshman year, provavelmente a maioria poderia ser feito anteriormente. Mas depois, eu acho que a física de Aristóteles, o De Anima, a ética nicômaca, a política, a metafísica... Será que a física? Porque a gente estuda as ciências naturais, né? Ensino médio. Então, mas eu acho que vale a pena estudar no ensino médio bastante ciências naturais, para você ter experiência com elas, para depois você meditar de maneira mais abstrata e universal sobre elas. Porque... A física seria um tratado de filosofia da natureza. Isso. Né? Então a física, eu acho que vale muito a pena estudar no ensino médio o máximo de ciências experimentais possíveis ali, nesse sentido de ciências naturais. Entendi. Conhecer mesmo a natureza. Porém, quando você vai pensar, a física pode ser algo que muito profundo para o estudante mais despreparado, porque você está pensando qual é a definição de natureza, qual a definição de movimento, o que vira a existir. Eu acho que um adolescente ainda não está pronto para isso, entendeu? Entendi. Acho que ainda não está pronto para isso. Pode ser que alguns estejam, mas em geral, vale muito mais a pena. No ensino médio dá para começar a matemática de maneira científica. O que é matemática de maneira científica? Em vez de eu estudar a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras, enquanto memorizá-los, eu posso demonstrá-los a partir dos primeiros princípios. Dá para fazer isso. Eu estou fazendo lá em Florianópolis, já fazem 6 meses, e o resultado é magnífico. Os alunos estão conseguindo fazer progresso científico. Eles conseguem entender e saber quais são as causas dessa verdade. Porque o objeto é bem mais simples. Você percebe? Bem mais claro também. Então não tem aquela pergunta, professor, pra que isso serve? Né? Exato. Você mata essa pergunta logo de cara. Exato. Né? Cara, essa é uma das melhores perguntas que o professor pode receber. Só que esteja preparado, né? Se você é professor, esteja preparado para essa pergunta, porque se você não souber responder, troca de profissão. Troca de profissão, troca de escola, troca de método, troca de livro que você está ensinando. Porque realmente, eu acho que essa é a pergunta principal de um aluno. Por que eu estou fazendo isso? E essa resposta precisa ter claramente duas coisas. Uma, porque isso vai te preparar para algo que é bom em si mesmo. Vai ser uma parte essencial para isso. Então, poderia falar qualquer outra das disciplinas que eu ensino, porque vai te preparar para algo que é bom em si mesmo, ou porque ela é boa em si mesmo. E aí tem, claro, a terceira coisa, que você talvez precise disso para uma profissão, algo assim, né? Mas que vai ser mais ou menos parte dessa primeira. Se o professor não sabe responder essa pergunta, ele mata a principal característica de um estudante, que é Curiosidade. a curiosidade, o maravilhamento, ou espanto, como ela logo se chama, né? Perfeito. Agora tem uma coisa interessante que eu fiquei pensando aqui. Não tem uma astrologiazinha lá no Thomas Aquinas? Nós estudamos astronomia. Astrologia não estudamos. Tem um texto de astrologia que A é... astronomia é pseudociência. Tem um texto Começou a treta. que é o de Santo Agostinho, que é de Judicis Astrologum, que é sobre os juízes dos astros. E ele fala, basicamente, uma das coisas que é, enquanto ciência que explica, que praticamente é uma arte mais principalmente, né? Mas que explica, por exemplo, o crescimento de plantas, crescimento de plantações e as questões de onde vai dar peixe e tudo mais, tudo bem. Mas quando você começa a estudá-las como determinantes, obviamente, aqui da vontade humana, você retira uma das partes principais do ser humano, que é a vontade livre, né? O livre-arbítrio. Então, mas nós não estudamos nenhum texto de astrologia. Por mais que estudamos astronomia bastante, até um ano inteiro, né? E depois podemos chamar também o Principia de Newton de astronomia também, então é 1 ano e meio de astronomia, mas não tem astrologia.
Nós temos que fazer um Thomas Aquinas só de gnose, entendeu? Só tem gnose. René Guénon é primeiro Geomancia. período, entendeu? É. Quero gnose sem Eu trabalhar. quero estar lá para ver os frutos disso. Bom, Jean, muito obrigado, cara, pela participação. A conversa foi muito boa. Eu acho que os temas que a gente conversou aqui dava pra gente conversar Pois é, aqui. pareceu que foi Pô, rápido. dava pra falar só da veste sacra também. Exato. Então, tem bastante coisa que eu acho que dava pra gente conversar e foi muito bom. Queria agradecer aí a presença do Vitorelli e do Vitor. Vamos fazer essa distinção aqui. Do Jean também. Cara, Meu gênero e as 2 espécies. Exato. muito bom. E, Não, excelente. e queria agradecer a tua participação. E quem quiser conhecer o trabalho do Jean também, né? Procurar aí. Você tá nas redes sociais? Como é que é seu trabalho nas redes sociais? Mas é um trabalho mais. Eu não faço muitas coisas nas redes sociais, né? Tenho estado bastante ocupado, assim, tento não fazer muitas coisas lá, então eu não sou um criador de conteúdo, eu acho que em nenhum sentido da palavra, assim. Porém, às vezes eu posto sim, quando eu tenho novas vagas para turmas e tudo mais. Acho que uma das principais coisas que eu falaria aqui que seria bem legal para conhecer o meu trabalho, se eu puder usar isso aqui para um merchan, além de comprar da Veste Sacra, se alguém tem interesse tem que de patrocinar o podcast. patrocinar, exato. Dá pra gente pensar nisso. Mas ano que vem nós estamos com um projeto bem legal, que é de introduzir as pessoas a essa vida filosófica através dessas disciplinas propedêuticas que a gente falou. Então, do dia 5 ao dia 30 de janeiro, nós estaremos dando um intensivo, eu, professor Lucas Fonseca e professor Ian Pompeu, nas disciplinas que nós consideramos as mais importantes que você consegue aprender para começar a ter essa capacidade de ler um texto com clareza e muito bem, né? Então, nós vamos estudar lógica, o órgão em um mês, todos os dias, né? Nós vamos estudar... Em um mês? O Euclides, assim, vamos tentar ver quanto que a gente consegue fazer, Claro. né? Mas serão 5 aulas semanais, né? Então, nós teremos 25 aulas do órgão. Nós teremos o Euclides, nós vamos tentar fazer o livro 1 e 2 dos elementos de Euclides. E também latim intensivo pelo método natural, né? Além disso, nós teremos também coral de canto gregoriano, missa diária, nós vamos ter capelões lá conosco, vamos ter todas as refeições na casa, esse convívio intelectual, tendo um pouquinho desse gostinho do TAC que a gente vai tentar trazer para o Brasil, né? Então, é uma baita experiência para as pessoas que querem realmente fazer um começo e não sabem por onde ir e para onde ir. Nós 3 estaremos morando no local, estando com os alunos 100% do tempo, dando tudo o que nós temos, que é pouco, mas já é... Lá ele demais, mas enfim. Cara, mas eu espero realmente sucesso aí, você conseguir trazer, né, o TAC aqui pro Brasil de algum modo, assim. Pô, seria um ganho muito grande, né? E logo depois, Vitorelli e Salisbury, a gente faz um TAC gnóstico, né? Vamos fazer isso. Tem que ser. Mas, Jean, cara, muito obrigado. Foi um prazer aqui a tua participação, foi um prazer a conversa. E foi um prazer também falar com vocês aqui, os CDFs. E até o próximo podcast. Assine a Logos, né? Esse mês, eu não sei quando que vai sair o podcast. Mas são É livros sempre um fantásticos. mistério isso aí. É sempre um mistério. Mas são sempre livros fantásticos. Olha, agora estamos gravando em novembro. Mas dezembro e janeiro, o negócio vai vir. Só pedrada. A fevereiro também. Então o negócio tá Marco também. Março mais ainda. Isso aí. Então, espere aí que tem muita coisa pela frente. Se você ainda não é assinante, assine a Logos e esteja junto com a gente nesse projeto de aprender e estudar a boa filosofia. Valeu, Jean, novamente. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado, valeu. Mais.